Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Meu irmão e minha irmã, primeiramente, muitíssimo obrigado por estar conosco diariamente neste momento de leitura, meditação, estudo da palavra e reflexão. A minha recomendação para o dia de hoje sempre: tenha em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Estamos aqui para o nosso 300º encontro Bênção Pura, Só Vitória. Trago para o dia de hoje a leitura e meditação no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 20, com a palavra-chave conduzidos por Deus, aleluia. A palavra diz então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Aleluia. E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, preste atenção. E, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: pode ser o relato de Lucas do Sermão do Monte, ou pode ser outra mensagem. Sem dúvida, Jesus muitas vezes repetiu a mesma mensagem para que ela não se perdesse. Bem-aventurados vós, os pobres de espírito, que indica humildade, porque vós é o reino de Deus. O reino de Deus e o reino do céu são basicamente o mesmo. Continuando com o nosso estudo, o caminho da felicidade. Primeiro, a humildade que troca os bens mundanos pela herança incorruptível de Cristo. Filipenses 3, versículos 7 e 8, e 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. Segundo, a fome que valoriza o pão do céu bem mais do que o alimento físico. Lucas 4, versículo 4, livro do apóstolo João, capítulo 6, versículo 35. Terceiro, o arrependimento que lamenta o pecado ao ponto de abandoná-lo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Quarto, a piedade que segue o exemplo de Cristo e que provoca o mesmo ódio que o crucificou. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Conclusão: todo sacrifício pela causa de Cristo terá seu galardão neste mundo. Conforme verbo no tempo presente, não será como no futuro. Ainda meditando na mensagem de hoje, este pode ser um relato de Lucas sobre o sermão registrado em Mateus 5 e 7, ou seja, dos capítulos 5 a 7. Ou pode ser outro sermão semelhante àquele, proferido por Jesus em ocasião diferente. Alguns acreditam que este não foi outro sermão, e sim um compêndio baseado nos ensinamentos habituais de Jesus. Bem-aventurados são vocês, os pobres. Essa bem-aventurança da pobreza não é óbvia e tem sido sistematicamente evitada por quase todos. Para confirmar que aqui não se trata da pobreza espiritual, Lucas registra que Jesus acrescentou também seu oposto: ai de vocês que agora são ricos. O mesmo sentimento se aplica a todas as outras bem-aventuranças. Por causa da realidade de Deus, a verdadeira felicidade está onde nós humanos não imaginamos e não desejamos estar. Detalhando ainda mais a mensagem, bem-aventurados. Aqui começa o discurso prático de Cristo. A maior parte é encontrada no Sermão do Monte. Como falei anteriormente, Mateus capítulo 5 a 7. Alguns acreditam que ele foi pregado em outra época e lugar, e é provável que o sermão de Lucas aqui seja apenas um resumo do sermão em Mateus. O início e conclusão são praticamente os mesmos. Ou seja, esse sermão é provavelmente uma versão curta do que chamamos de Sermão do Monte, ainda que alguns bons estudiosos acreditem que sejam dois eventos diferentes. Este sermão não é o Evangelho, e ninguém vai para o céu por seguir o Sermão do Monte. Pecadores mortos não podem obedecer ao Deus vivo. Eles precisam primeiro nascer de novo e receber a vida do Senhor.
João 3, versículos 1 a 7 e versículo 36. De igual modo, esse sermão não é uma constituição para o reino de Deus se estabelecer um dia na terra. Lucas 22, versículo 30 e Mateus 20, versículo 21. O Sermão do Monte se aplica à vida de hoje e descreve o tipo de caráter piedoso que, como cristão, melhor dizendo, como cristãos, devemos ter no mundo. 4 pontos importantes no dia de hoje. Primeiro, igreja, reino de Deus. O reino de Deus pertence aos fracos e párias deste mundo e não ao rico e poderoso. O reino não pertence ao pobre por causa de sua pobreza. O reino pertence a todos que são humildes de espírito na presença de Deus. Segundo, revelação, compromisso. Para os que criam e para os que precisam crer, Jesus revelou o caráter de Deus não apenas em suas próprias ações, mas ao interpretar a vontade divina em declarações que mais tarde foram coligadas para ensinar e dirigir os discípulos. Organizadas para fins de ensino, essas palavras, muitas vezes conhecidas como Sermão da Planície, paralelamente ao Sermão do Monte em Mateus 5 a 7, foram provavelmente usadas para instruir os novos convertidos da igreja primitiva. Elas conclamam os discípulos a aceitarem a revelação de Deus e a colocá-las em prática na vida diária. Terceiro, Jesus Cristo, Reino de Deus. Tanto Lucas como Mateus faz os seus relatos das bem-aventuranças. Lucas faz uma lista de ais dirigidos aos que não atendem às exigências de Deus. Versículos 24 e 26. Mateus, capítulo 23. Ao escrever, Lucas não espiritualiza o pobre e o faminto. O reino de Deus inclui pessoas que dependem de Deus, bem mais do que de poder pessoal, talentos e recursos. E por fim, mal e sofrimento, persistência. O ministério de Jesus, anunciado no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, dirigia-se às necessidades da humanidade sofredora. Ela demonstrou o que é o reino de Deus. Não se trata de orgulho no meio da prosperidade e do poder. Trata-se de ajudar os que têm necessidades na vida. Não se trata de mais riqueza para os ricos, mas de recompensas merecidas para os fiéis. Jesus e seu reino vence as injustiças e o mal presentes deste mundo. Seu ministério serve de modelo para o nosso. A participação no seu reino pela fé agora é garantia da participação na vitória final desse mesmo reino. Antes da nossa finalização do estudo no dia de hoje, humildemente eu lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomende e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Nos dias de Jesus, às vezes se declarava uma pessoa abençoada, bendita ou feliz. Os salmos falam de pessoas abençoadas por Deus. Salmos 1, versículo 1, 32, versículos 1 e 2, 33, versículo 12. É da mão do Altíssimo que vêm as maiores bênçãos. E neste sentido que Jesus declara aos pobres bem-aventurados. Há também pessoas que se desfazem de todos os seus bens e ainda ardem com cobiça e paixões pelas coisas deste mundo. Os verdadeiros bem-aventurados são aqueles cujos bens são guardados com Jesus. Quem não tem tesouro aqui sonha em ter em outro lugar. Quem não consegue riqueza aqui avista em outro lugar onde poderá ter. Com isso, os pobres olham em direção a Deus, pois sabem que só da mão dele virá a sua herança. Se tiverem fé em Jesus, recebem dele o título do seu lugar. O reino é deles. Não é só no porvir, já é. Não veem,
não sentem e não tomaram posse ainda. Mas, tão certo quanto a ressurreição de Jesus, é a bênção prometida pelo Rei. Bem-aventurados vocês, ó pobres. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Tu és dono de tudo aqui e tudo que haverá no porvir. Não sabemos ainda quão maravilhosas são as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós, mas agradecemos desde já que o Senhor já vem revelando como as coisas são. Muito obrigado pelos livramentos de morte, proteção de nossas famílias, amigos, parentes queridos. Eu peço e prezo na autoridade do nosso Pai sobre as nossas vidas, que afaste tudo de nós, Pai, as perturbações mentais e espirituais, que haja a cura do depressivo, do angustiado, que haja a cura do enfermo, daqueles que estão fazendo rádio ou quimioterapia, por aqueles que estão abandonados nas UTIs da vida, as crianças pequeninas. Oh, meu Pai, confiamos porque é o Senhor que diz, ó Pai, que eu creio que hoje haverá um grande avivamento, restauração, que haverá um grito de júbilo, que haverá uma comemoração, aonde o caído, o falido, o depressivo, o que sofre com ansiedade, por aquele que está desempregado, por aquele que está enfermo, todos gritarão o seu santo nome. Em nome de Jesus, em concordância com tudo que falamos, toda honra e toda glória, já agradeço em seu santo nome, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe e deixe o seu comentário, é muito importante. E até o próximo estudo.